Graças a Deus. Amém? Você sentar em nome de Jesus. Então hoje nós vamos dar início aí à terceira aula. Acredito que com mais 2 aulas a gente já consegue concluir aí essa matéria de bibliologia, né? E aí a gente já pode iniciar o Pentateuco. O Pentateuco já vai ser um pouco mais chamativo, né? As informações que a gente vai aprender na matéria do Pentateuco. Só relembrando que a gente falou na aula passada, a gente comentou um pouquinho sobre a trajetória, né? Falei para os irmãos a importância que teve algumas nações, como a Síria, a Babilônia, a Pérsia, os gregos e os romanos, para que a palavra de Deus pudesse ter a propagação que teve, né? Então, quando Paulo escreve aos romanos dizendo assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso daí traz para nós também o entendimento que o lugar em que Deus nos direciona também serve para, de alguma forma, que o Evangelho de Deus seja pregado naquele lugar. Então, independente da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos entender o que Deus quer fazer através de mim, aonde Ele me colocou. Porque às vezes a gente olha para o cenário e a gente questiona, por que eu estou aqui? Né? Às vezes nós não conseguimos entender o porquê nós fomos colocados dentro de certos e determinados cenários. Mas às vezes, e isso 90% das vezes, Deus colocou você lá para você ser luz no meio das trevas, né? Por que eu falo 90% de vezes? Porque às vezes 10% é a própria pessoa que pegou aquilo ali com a mão e está passando uma prova terrível e não adianta, irmão. Aquilo que você começou, você vai ter que terminar, né? Tem coisas que a gente vai sem direcionamento de Deus e isso acaba sendo para nós muito pesado. Tem pessoas, só um exemplo, tem pessoas que hoje pastoreiam, mas o chamado dela não era para pastorear. Ela não tem estrutura para isso, entendeu? É só um exemplo. Tem pessoas que, por exemplo, eu quero ser missionário. Aí quando você se depara com situações complicadas, você não tem suporte para aquilo. Como, por exemplo, eu acredito, né, pelas experiências que a gente viveu, pelos testemunhos que a gente ouve, que Deus ele sempre vai te dar uma estratégia no lugar que você se encontra. Teve um dia que eu estava saindo do serviço, passei no mercado para comprar pão. Quando eu estava saindo do mercado, um morador de rua me parou no meio do caminho, ele viu que era sacolinha com pão, né? E ele falou assim, dá um pão para me comer? Eu conversei com ele, eu falei assim, eu vou te dar um pão, mas será que eu poderia ter pelo menos uns 3 minutos para conversar com você? Ele falou, não, tudo bem. A gente começou a conversar, e conversando ali no final dessa conversa, eu falei para ele, você quer aceitar Jesus como único suficiente Salvador? E aí ele chegou para mim e falou assim, queria aceitar, eu quero, mas é fácil para você falar, você vai embora, você tem uma casa para ir, eu vou continuar morando na rua. Ele falou desse jeito, e aí, irmão? Eu não esperava por essa resposta. Então eu fui pego de surpresa, e nesse momento que eu fui pego de surpresa, o Espírito Santo me deu uma estratégia, me trouxe a minha memória, o meu testemunho. E aí eu falei para ele, eu falei assim, mas o que vai ser da sua vida depende da escolha que você fizer. Hoje eu tenho uma casa para voltar, mas nem sempre foi assim. Eu já passei a noite virado, de um dia para o outro, a ponto de quase perder meu casamento no início do meu casamento. Por quê? Por causa de bebida, tendo contato com droga, essas coisas. Eu falei, mas eu fiz uma escolha. E a escolha que eu fiz hoje, eu estou vivendo a consequência da escolha. A consequência da escolha. Hoje eu tenho uma casa para voltar. Hoje eu tenho uma família que me espera. E esse daí foi o ponto-chave. O rapaz abaixou a cabeça e saiu. Então, assim, vai ter um momento que Deus vai te dar estratégia. Por quê? Porque Ele preparou aquele cenário para que aquilo acontecesse. Tá? E vai ter um momento que às vezes a gente precisa se perguntar: será que Deus me chamou mesmo para fazer isso? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque, irmãos, uma coisa é você ser chamado por Deus. E quando você é chamado por Deus, você tem respaldo do céu para isso. Outra coisa é você querer se aventurar. Hoje nós temos muitos aventureiros. E a maior prova disso é pessoas que uma hora você vê, a pessoa está no auge. Daqui a pouco a pessoa cai. A pessoa some. De repente a pessoa volta com... Você fala, nossa, nem lembrava de fulano. Volta com tudo, já volta fazendo tudo que fazia antes, pregando, cantando, tocando. Passa uma semana, a pessoa caiu de novo.
a pessoa não foi chamada para aquilo, ela não está preparada. Às vezes vai ter pessoas que Deus vai usar para a multidão, e às vezes vai ter pessoas que Deus vai usar para 2, para 3. Né? A gente precisa saber, nem todo mundo foi chamado para fazer algo e alcançar uma multidão. Tá bom? Então a gente vai entender que quando Deus ele coloca a gente dentro de uma situação, o céu vai dar respaldo. Então a gente vai tirar algum ensinamento disso daí. Quando a gente vê, né, foi falado na aula passada, os assírios, quando os assírios ele leva cativo o reino do norte, as 10 tribos, né, a gente pode olhar e falar assim, mas como que pode um povo de Deus entregando na mão do inimigo? Mas era profecia e fazia parte do cronograma da história. Por quê? Porque tinha uma cadeia de eventos que tinha que acontecer. Assírios, depois Babilônia, depois Pérsia, depois grego, depois Babilônia. Tudo isso cooperando para a propagação do Evangelho. Né? Porque eram nações cabeça, eram nações importantes. Então Deus usou esse meio para poder fazer com que fosse conhecido a lei de Deus, a vontade de Deus. Então a gente falou sobre isso, né? Falamos sobre a divisão, né? Que a Torá ela é a lei, né? Eu coloquei na lousa semana passada. Quando os judeus ele fala Torá, ele está falando da lei, né? Especificamente ele está falando ali do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então os judeus eles são muito organizados nessa parte. Se eles falarem assim, por exemplo, hoje na sinagoga a gente vai estudar o Taná, aí você já sabe que envolve tudo, envolve Torá, envolve os Neviins, os Ketuvins, né? Então eles têm tudo essa organização. A gente falou do Megilot, que é os 5 livros. Quem lembra que a gente falou dos 5 livros? Aqueles 5 livros que estão no meio dos escritos, né? Os escritos são Ketuvins. Esses 5 livros estão no meio do Ketuvins, mas são 5 livros que eles usam em momentos específicos. Por exemplo, um em cada festa, né? Então eles pegam esses livros e eles vão lendo no dia de cada festa. A gente falou sobre isso daí. Os irmãos lembram, sim ou não? Sim. Né? O livro de Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e o livro de Esther. O livro Cântico dos Cânticos é na festa da Páscoa. O livro de Ruth, na festa de Pentecostes. Lamentações de Jeremias era quando eles comemoravam, traziam a lembrança a data que foi derrubado o templo, né? Eclesiastes era na festa das tendas e Esther na festa do Purim. Então eles tinham esses 5 livros que cantavam. Eu até falei para os irmãos assim, tem coisas que a gente aprende mais rápido cantando, né? Você percebe, eu usei um exemplo assim, antigamente as pessoas tinham oportunidade, elas vinham com uma folha, né, para louvar lá na frente, oportunidade para louvar, vai com uma folha e louva. Só que aí a pessoa começa a se familiarizar com o louvor, daqui a pouco ela está sem a folha, né? Ela só escuta o ritmo ali, anota e ela desenvolve. Então eles tinham esse costume. Tudo isso daí são uma estratégia para que a gente possa decorar, né? Quando a gente quer decorar algo que é importante, a gente cria essas estratégias para que a gente possa decorar ou que possa trazer a nossa memória com mais facilidade. Então são como se diz assim, gatilhos, né? Às vezes você quer lembrar de uma coisa, você assimila com outra coisa que você já está familiarizado, e aí você tem essa facilidade, né? E eu uso muito isso. Como a gente pastoreia, então assim, chegou uma pessoa nova hoje na igreja, a pessoa, irmão, não tem necessidade de preocupação de gravar o nome de todo mundo, ela vai gravar o nome do pastor. Só que o pastor, irmãos, ele tem que gravar o nome de todo mundo, então é um negócio meio complicado, né? E aí eu sempre uso isso, quando eu vou ler o nome da pessoa lá, eu uso esse gatilho, eu assimilo com alguma coisa que eu estou familiarizado, eu olho para a pessoa e eu lembro. Aí tem, mas como você consegue lembrar o nome de fulano? Às vezes é isso, eu uso o gatilho. Isso é muito importante, a gente precisa ter essa prática, porque nos ajuda até mesmo no momento de você evangelizar, falar alguma coisa. São estratégias, por exemplo, quando a gente pega os 4 evangelhos, né? Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai entender, quando você entende a estrutura do livro, você entende para quem ele está falando. Por exemplo, Mateus está falando com judeus. É por isso que ele vai sempre apontar Jesus como rei. Então, quando você quer falar de algum texto, e às vezes esse texto quer falar, por exemplo, sobre o reino,
ou quer mostrar Jesus nesse destaque como Rei dos Reis, você sempre vai lembrar que o texto está no livro de Mateus, né? Quando, por exemplo, em matéria de serviço, é Romanos, tem algum texto relacionado com Romanos. Então tem esses como posso falar, essas macetes para a gente poder lembrar de algo que a gente quer tratar. Então, tomando por base disso, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já falou na primeira e na segunda aula, mas assim, por que às vezes a gente relembra algumas coisas que a gente já falou nas outras aulas? Para que a gente possa ir agregando algo novo, né? A gente falou dos 40 autores da Bíblia, né? Mas hoje a gente está agregando algo novo para essa informação. Porque no primeiro dia de aula, no primeiro dia de estudo, se a gente liberar tudo, os irmãos não vão conseguir absorver nada. Então a gente vai trabalhando com isso daí, repetindo várias vezes. Aí às vezes parece assim, nossa, mas a aula teve pouco conteúdo. Não é pouco conteúdo, é porque o ser humano é assim, ele não consegue assimilar muita coisa, não consegue guardar muita coisa. Então isso daqui é pedagógico. A gente pega algo e a gente começa a repetir, que é mais fácil para a pessoa poder assimilar. Todos nós temos essa dificuldade. Então a gente vai estar sempre relembrando o que a gente falou na aula passada e sempre trazendo informações novas que vai assimilando com aquilo. E assim a gente vai desenvolvendo aí o que a gente precisa desenvolver. Então a gente tem a Bíblia, 40 autores que foram inspirados por Deus para poder escrever. A gente tem 32 autores no Antigo Testamento. 32 autores no Antigo Testamento. E 8 autores no Novo Testamento. Então, os irmãos têm um domínio sobre essa parte aqui. A Bíblia teve 40 autores, 32 foi no Antigo Testamento, 8 autores no Novo Testamento, e levou um período de 1.600 anos. Não foi 1.600 anos exato, é aproximadamente. Se os irmãos depois ir ao Google, alguma coisa assim, vai ter professor que vai falar que foi 1.500, vai ter professor que vai falar que foi 1.540 anos, mas aproximadamente, vou deixar um número redondo, não passou disso. 1.600 anos, mais ou menos, para que toda a obra, né? Hoje a Bíblia que nós temos na mão, para que ela pudesse estar concluída do jeito que ela está concluída, né? Então 1.600 anos para que ela fosse concluída. Então, na Bíblia, nós temos 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Já viram aqueles pregadores que vêm assim, aí os irmãos começam a falar: a Bíblia foi escrita por 40 autores, tem 1.189, é teologia. Aí quem ouve assim fala assim: rapaz, olha a eloquência dele. E é errado. Eloquência, irmão, não é você ter essas informações decoradas, ou você mudar o tom de voz, ou você começar a enaltecer Deus no início da pregação. Por exemplo, Pai da Luzes, que mora no céu inacessível. Isso aí não é eloquência. A eloquência, o significado da palavra eloquência é você ter base sobre aquilo que você vai falar, você entender sobre aquilo que você vai falar. E isso é eloquência. É você ter segurança, você saber o que você está falando, né? Às vezes a gente acha que a pessoa vem com um monte de informação, mas é bonito, irmão, você pregar em algum lugar. A sua Bíblia aí só para cuidar de informação. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos. É bonito. Se os irmãos quiserem depois praticar, fica à vontade. O presbítero Fabiano ali que gosta de falar nos capítulos e versículos. Não, eu posso falar. 929 capítulos estão no Antigo Testamento. 429 capítulos estão no Antigo Testamento. 260 capítulos estão no Novo Testamento, tá bom? Lembrando mais uma coisa, a gente sempre gosta de trazer isso à memória. A Bíblia é separada em 2 testamentos, primeiro e segundo, né? Normalmente a gente fala Velho Testamento e Novo Testamento. Eu sempre vou reforçar aqui, não é legal você falar Velho Testamento, porque para a nossa cultura, aquilo que é velho não tem mais serventia nenhuma. Então a gente acaba aqui assimilando isso com tudo aquilo que a gente está fazendo, desenvolvendo. E aí a gente acaba caindo nesse problema, atribuir isso para as coisas de Deus também.
Ah, Velho Testamento, eu já conversei, irmãos, com pessoas que na hora que você vai citar algum texto, ela fala assim, mas onde que está? Está no Velho Testamento? Tá, para mim não importa, irmão. É tempo da graça. O que importa é só que está no Novo Testamento. Você vê, é antilógico isso. Porque o Novo Testamento, quando a igreja nasce, quando você vê os discípulos pregando, né, agora os apóstolos, quando você vê a igreja primitiva, eles não têm acesso ao Novo Testamento. Entendeu? Então eles estão fazendo uso do Antigo Testamento, da primeira aliança. Jesus fez uso da primeira aliança, né? Então a primeira aliança ela é tão importante quanto a segunda. E você tem hoje uma chave hermenêutica que é o Novo Testamento. Você consegue entender com facilidade o que está na primeira aliança com o uso daquilo que está no Novo Testamento. Então tem coisas que às vezes era difícil para entender, não sabia o que estava acontecendo. Mas agora no Novo Testamento você já tem essa facilidade. Você consegue manejar bem aquele texto que está na sua mão. Você consegue desenvolver uma mensagem. O que é uma mensagem boa, irmão? É você pegar uma mensagem, independente de onde você lê o texto, de preferência eu ler um texto no Novo Testamento. Você consegue controlar o seu tempo, traz ela no Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento e finaliza ela com a promessa de Jesus. É bom. Por quê? Porque a gente tem um modelo. E qual que é o modelo? A gente vê um modelo quando a gente vê Estevão pregando. Quando você vê lá Estevão sendo apedrejado em Atos dos Apóstolos, olha a pregação de Estevão e detalhes, Estevão era diácono. Um diácono dominava as escrituras com uma facilidade de se olhar assim. A Bíblia fala que ele operava na mesma autoridade dos apóstolos, né? Pô, um diácono. Se a gente pegar os diáconos de hoje, é difícil, irmão. Pegar um diácono de hoje e pedir para ele falar, por exemplo, o plano da salvação. Irmão, explica para a gente o plano da salvação. A pessoa se incomoda, irmão. A pessoa se incomoda, né? Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Às vezes, o problema é que a gente tem uma necessidade de ter modelo. Eu preciso de um modelo, eu preciso de uma referência. E isso não é errado, isso é certo. Só que às vezes a gente pega um modelo errado, a referência errada. Às vezes as pessoas gostam de pegar uma referência, um pregador, por exemplo, que está no auge, né? E aí você pega todas as coisas que ele fala, do jeito que ele fala, quer ser igual a ele, sendo que a gente tem exemplo na Bíblia, né? A gente tem que manejar bem a palavra de Deus, mas como os personagens da Bíblia. Poxa, eu vejo a pregação de Estevão, eu fico boca aberta, porque eu não vejo mais pregação assim. Ele fazer toda a história do povo judeu, finalizar em Jesus, para que aquele povo que estava escutando ele, para que pudesse mudar o pensamento e no mínimo se converter, né? E aí você vê uma multidão ouvindo ele. Ele está desenrolando ali, está expondo toda a história, a trajetória, e às vezes a gente é assim, tem uma multidão ouvindo a gente. A gente fala, poxa, hoje se eu fizer o apelo, pelo menos uns 10 vai aparecer aqui no altar da igreja. Só que na verdade ele ganhou uma pessoa. Ele ganhou o apóstolo Paulo, que na época era Saulo. Ele estava ali, né? A Bíblia fala que ele consentia, né? Guardava a roupa daqueles que apedrejavam Estevão. Mas o que Estevão pregou mexeu com ele, mexeu. E ele acabou ganhando Paulo na sua pregação. E olha todo o evento que Paulo desencadeou aí através da sua vida e do seu ministério. Então, às vezes, a nossa pregação não vai alcançar a multidão, mas uma pessoa que tiver com o coração sensível, por isso que precisa ser uma pregação bem pregada. Uma pessoa com o coração quebrantado, disposto, pegar uma mensagem e o fruto que aquela pessoa vai gerar, isso aqui é para os irmãos guardar no coração. Quando a gente fala de recompensa, vai ter o tribunal de Cristo, vai ter os galardão, vai ter coroa. Não é a obra que nós fazemos que conta para nós. É por isso que você sempre vai ver Jesus ensinando a necessidade de formar discípulo. Porque toda obra que você fizer vai contar na conta da pessoa que ganhou você para Jesus. E toda obra aquele que você ganhou para Jesus vai contar na sua conta. Por isso é importante a gente fazer discípulo.
Né? Vai ter pessoas que vão assim, eu fiz tanta coisa, está ali no galardão. Você vai receber a sua recompensa. Mas assim, não pela... Por exemplo, Estevão pregou, o ministério dele encerra ali, ele morre. Mas quando for somar a conta de Estevão, vai vir todo o crédito das coisas que Paulo está fazendo. Mas quando for somar a conta de Paulo, vai vir o que Tito produziu, vai vir o que Timóteo produziu, Áquila. Então ele vai ter também algo para poder regozijar e se alegrar. Então ele vai ter algo para que possa encher o coração dele de alegria. E a gente, irmão? E a gente? Quantas pessoas a gente está ganhando para Jesus? Né? Quantas pessoas a gente está discipulando? É difícil. Né? A gente precisava dar um pouco mais de crédito para isso. Né? E é muito importante isso daí. Então, só para a gente entender aqui, a Bíblia ela é dividida nesses dois testamentos. Os dois testamentos é algo muito importante, mas ele é simplificado em 4 palavras. Eu coloquei as 4 palavras aqui: preparação, manifestação, explanação e consumação. Quando a gente olha para esses dois testamentos, vamos esquecer primeiro agora o Novo Testamento. Quando a gente olha para a primeira aliança tem a importância de mostrar para o povo a forma que Deus quer ser adorado. Porque Deus não pode ser adorado de qualquer jeito. Porque hoje nós temos essa mania. Eu faço o que quero, do jeito que quero, tal. Deus não olha para isso, não olha para aquilo, só olha para o coração, vai nessa. Deus, irmãos, ele é muito exigente. Se não fizer do jeito que Deus quer, Deus também não aceita. Né? E não tem como falar, eu não sei como que Deus quer. O tamanho da Bíblia, irmão. Aí, 31.173 versículos de Deus pegando exemplo, mostrando como que funciona, como que Ele quer que faz, erros de pessoas para a gente poder aprender e falar assim: opa, não vou por esse caminho, não deu certo, Deus reprovou, acerto de outras pessoas, opa, é assim que Deus quer, então é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou ficar aqui, se for preciso ficar um tempo escondido, eu vou ficar um tempo escondido, mas quando for o momento de Deus me apresentar, eu sei viver o momento de Deus me apresentar. Tá? O problema é assim, que há um tempo para Deus esconder, e há um tempo para Deus fazer manifesto aquilo que Ele tem na sua vida. Quando a gente apressa essas coisas, não dá certo. É aquele ditado secular, né? Colocar a carroça na frente dos bois. Porque hoje em dia, é bom a gente contextualizar isso. Hoje em dia, as pessoas querem viver muito assim, aprendeu 2 ou 3 versículos, sou pregador itinerante. Pregador itinerante, irmão, pessoa que não tem cargo ministerial, à luz da Bíblia, olhando os princípios, não tem como ser pregador itinerante. Pessoa que é diácono, não tem como ser pregador itinerante, porque diácono fala de serviço. Primeiro você serve na casa que você é alimentado, na sua casa espiritual. Só quando você passa de diácono para frente, que aí você pode começar a fluir nesse ministério. Por quê? Você já serviu. Agora você pode falar para outras pessoas e ensinar como que é servir. Antes disso não. Antes disso tem que aguentar um tempo de você estar escondido. O problema é esse, que as pessoas querem aparecer antes do tempo. E você aparecer antes do tempo, você corre o risco de não estar fortalecido. E aí, vamos trazer de uma forma mais simbólica, o sol pode vir, o sol ser muito forte e a planta não suportar o calor do sol. Né? Se você vê um feijãozinho, quando a gente fazia aquela experiência na escola, acho que hoje em dia não é mais assim, que eu não vejo meus filhos trazer essa experiência, mas antigamente era, você colocava um feijãozinho no algodão lá e molhava, né? Casquinha do feijãozinho estourava e começava a forçar aquele broto de feijão para nascer. Se você forçasse o nascimento, você acabava com o propósito, você acabava matando aquela planta. É como a gente vê hoje uma lagarta passar pela metamorfose para se tornar uma borboleta. Né? Ela entra no casulo e ali é o processo. Se você falar, vou ajudar ela, vou rasgar o casulo, ela morre. Ela não pode sair antes do tempo. Uma criança é a mesma coisa. Quantos partos perigosos de risco quando nasce antes dos 9 meses? Alguns vezes até vêm, outros não óbvio. Por quê? Porque você está acelerando o processo. Né? Então tem um tempo determinado para essas coisas. A gente precisa respeitar o tempo. Eu lembro, eu e minha esposa, quando a gente congregava em Jundiapeba,
a gente ficou 4 anos separado para o ministério do diaconato. Hoje eu acho que não separam mais. Eu também não acho certo separar o ministério do diaconato, porque o ministério do diaconato é serviço, você já está servindo. Então você é ungido diácono porque você já exerce aquela função. Outros cargos sim, vai separar, porque é cargo de mais responsabilidade e você está sempre sendo observado. Então a gente ficou 4 anos separados, né? Nisso daí a gente dirigia culto, a gente pregava, fazia um monte de coisa lá, recebia às vezes algum convite, né? Às vezes de pessoas mal intencionadas, queria levar a gente para outro ministério. Meu irmão, você prega demais, eu não veio pregar na minha igreja, eu nem sabia pregar, se baranava tudo com os textos da Bíblia. Então a gente toma cuidado, então não vamos acelerar o tempo. Tem tempo que você aprender, sentar, ouvir, amadurecer, se fortalecer, porque quando você estiver preparado para estar à vista, Deus vai fazer isso aí sem problema nenhum, e o nome dele vai ser glorificado, tá bom? Então o Antigo Testamento, irmão, ele traz para nós essa característica da preparação. O Antigo Testamento ele tem essa característica, a preparação. O Antigo Testamento inteiro, né, o Primeiro Testamento inteiro, ele está preparando todo o cenário para que se manifeste o Filho de Deus. Então, tudo que acontece na primeira aliança, você vai olhar assim, você vai falar, ó, você pode ter certeza, o que você olhar na primeira aliança, você encontra Jesus ali. Você vai encontrar Jesus sendo uma pedra, uma rocha que acompanhava o povo no deserto. Você encontra Jesus, por exemplo, nos utensílios que tem dentro do templo. Você encontra Jesus lá no Éden, quando o homem peca e precisa matar um animal. Então você encontra Jesus em todos os lugares da Bíblia, na primeira aliança. Só que não está tão revelado e tão claro como a gente tem hoje no Novo Testamento. Por quê? Porque o Primeiro Testamento ele é sombra. Mas a forma original, ela vai vir só depois, com o tempo, né? Mas já é um caminho para você trilhar. Então a primeira aliança inteirinha foi uma preparação. Está preparando o povo, está fazendo promessa, está dando sinal que Jesus vai vir, né? E o povo está nessa expectativa. Então a preparação está sendo feita. A primeira aliança, ela funciona como uma preparação. Quando termina em Malaquias e inicia ali no Novo Testamento e nos Evangelhos, já começa a manifestação. Você percebe que uma característica só resume a primeira aliança. 3 características resumem o Novo Testamento. A manifestação ela vem nos Evangelhos, porque nos Evangelhos a gente vai ver a manifestação do Filho de Deus, né? Então tudo aquilo que foi falado, profetizado, aquilo que foi falado de forma de parábola, tudo vai começar a ganhar forma nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os evangelistas ali, os evangelhos escritos pelos evangelistas. Então a manifestação está Mateus, Marcos, Lucas e João. A explanação está nos livros, nas cartas, tanto nas cartas locais como nas cartas gerais. A gente falou na primeira aula sobre essa divisão, falando o que é cartas gerais e o que é carta locais. Cartas locais, por exemplo, aquelas cartas específicas, carta aos Efésios, então específica a uma igreja, Filipenses, Filemão, está sendo específico, né? E cartas gerais, por exemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Judas, Hebreus, isso aí são gerais, né? Então tem essa diferença. Então a explanação ela está nesses livros, tanto nas cartas locais como nas cartas gerais, e também no livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem a explanação. Você vai ver que ali, quem está escrevendo tem uma preocupação em mostrar em todos os detalhes a salvação, a redenção, Cristo. Vai acontecendo isso. Então a gente tem a explanação nesses livros. E a consumação nós temos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a consumação de tudo. Tudo que foi falado por figura na preparação, nós temos a consumação do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele é muito rico, porque ele mostra para o crente as suas recompensas. Tem pessoas que às vezes acham que a recompensa dele é na terra, que ele vai ganhar destaque se ele fizer alguma coisa, o pastor vê, o líder vê, o regente vê. Não, irmão.
a nossa recompensa não pode ser na terra. Porque se a gente receber a nossa recompensa na terra, acabou, não tem mais galardão para você. Então o nosso galardão está no céu. É por isso que a gente tem que começar pelo hábito. Por exemplo, você cantou, a pessoa vem e fala assim, nossa, irmã, você cantou demais. Glória a Jesus. Não é você ser arrogante, é você se policiar para que aquilo entre no seu coração. Pregou, o senhor pregou demais. Glória a Jesus, irmão. Tá? Tem pessoas que às vezes vêm até com uma malícia. Sabe aquela passagem de Atos 16, que tem uma mulher com espírito de adivinhação e começa a bajular Paulo? Tem que tomar cuidado, esse espírito aí, irmão, está dentro das igrejas. Ou povinho para bajular os outros. Ainda mais se você for numa igreja, a pessoa quer trazer você para a igreja dele, o negócio é terrível. O negócio é terrível. Então a gente tem que entender, né, o que é elogio e o que é bajulação. Cuidado para que isso não entre no coração. Entrou no coração, acabou. Porque aí entra no coração, a pessoa já fica lá assim, vou sair do ministério, porque o pastor, minha unção está atrasada, o pastor não tem visão de Deus. O que mudou? Até um dia atrás o seu pastor era bênção, agora o seu pastor mudou por quê? Né? A gente precisa entender isso aí. Você sabe que isso daí é síndrome de Lúcifer, né? Porque quando Adão e Eva estão no jardim, houve um diálogo ali. Tá? Não está escrito na Bíblia ali, não, mas eu vou falar para os irmãos, houve uma conversa. E a conversa foi mais ou menos essa aqui. Adão chegou para Eva e falou assim, tá vendo? A gente está aqui no paraíso, o negócio aqui é tudo bom, aqui a gente vive e aproveita do melhor. Vamos obedecer e vamos permanecer aqui. Só que aí Satanás ele veio. Aí ele veio e falou, mas Deus falou que você não pode comer nada. Aí falou, não, Deus falou que eu posso comer o que eu quero, só não posso comer e tocar na árvore do conhecimento. Mas ele falou isso porque você vai ser igual a ele se você fizer isso. Mas calma, antes dessa conversa, ela não tinha esse pensamento. Ela estava ok com as informações que Deus deu através de Adão. Você percebe que às vezes nós temos um direcionamento de Deus, mas basta uma pessoa cheia de demônio para poder tirar a gente do centro da vontade de Deus? Ela não tinha. De repente, o pensamento dela acerca de Deus muda. Deus não quer que eu coma, porque senão eu vou ser igual a Ele. Você percebe que ela muda com Deus? Deus permanece o mesmo. Em nenhum momento Deus mudou. Ele é o mesmo. Está na inocência ali, porque o que Ele falou está falado, mas agora na pessoa mudou. Isso acontece no nosso meio. Né? A gente chega num lugar, somos bem recebidos, nossa, uma bênção e tal, aí de repente uma pessoa que está insatisfeita com alguma coisa, que já não está mais vigiando, o demônio está agindo na vida dela, aí fala, não, irmão, o pastor é preguiçoso, a pastora é preguiçosa, a igreja está isso, está aquilo, não, a pessoa mesmo não sai. O pastor Eliel falava, né, o diabo, como é que fala? Lá no seminário, Satanazinho, ele tira as pessoas, mas ele não sai, ele permanece ali. Se é tão ruim, por que ele não sai? Né? Então a gente precisa entender isso aí e discernir o que a gente está ouvindo. Né? É que alguma coisa que edifica a nossa fé, então vamos ouvir, vamos guardar no coração. Não edifica a fé, então acabou. Então quando a gente olha para a primeira e a segunda aliança, nós temos preparação, que é a primeira aliança, nós temos manifestação, explanação e consumação, que é a segunda aliança. Só que tem um detalhe. O Primeiro Testamento, né, de forma literal, vamos falar do Antigo Testamento, que é a forma que a gente está familiarizado, mas a primeira aliança, ela se inicia no livro do Gênesis, capítulo 1, e ela encerra no livro de Malaquias. Hoje em dia, são poucas as Bíblias que tem, mas um pouquinho mais, uns 10 anos atrás, a Bíblia vinha com 4 folhas em branco. Aí foi diminuindo, depois 3 folhas em branco, depois 2. Eu já vi Bíblia com uma folha só em branco, separando a primeira aliança da segunda. E tem Bíblia que não tem nenhuma folha em branco. Terminou o texto de Malaquias, aquela parte fica em branco, na outra já começa o Novo Testamento, Mateus. Só que isso aí tem que tomar cuidado, porque a gente vai perdendo valores aí. E essas Bíblias que tinham 4 folhas em branco, isso aí era um perigo para os crentes de antigamente. Os crentes de antigamente, hoje em dia não tem mais não. Mas os crentes de antigamente falavam assim, eles fechavam a Bíblia, aí falavam assim, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí fala assim, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E quando abrir a Bíblia, irmão,
caía naquelas páginas brancas. Aí ele ficava doido. Deus não quer falar comigo. Não é assim que Deus vai falar com a gente. Deus vai falar com a gente através da oração, meditação da palavra, sensibilidade ao Espírito. Deus vai falar com força. Então tinha esses negócios. Mas por que tinha aquelas 4 folhas em branco? Para fazer essa separação e a gente assimilar a separação da primeira e da segunda aliança. Quando a gente olha e fala assim, primeira aliança, literalmente, livro do Gênesis ao livro de Malaquias. Agora talvez eu vou falar dos anos não saibam. Mas na verdade, de forma doutrinária, a primeira aliança, ela não encerra em Malaquias. A primeira aliança, ela encerra no momento da morte de Jesus. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas, Jesus vivendo debaixo da primeira aliança. Então, debaixo de uma doutrina, a primeira aliança se encerra na cruz do Calvário. E com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, inicia-se a nova aliança. Então você vai ver que a nova aliança ela se inicia no finalzinho dos evangelhos. É por isso que às vezes você vai ver texto aí que vai meio que mexer com a nossa cabeça e a gente não está entendendo. Sabe qual é o maior problema que estava acontecendo entre o povo na época que Jesus ele manifesta o seu ministério? Foi essas palavrinhas que eu coloquei aqui, ó. Mishnah. Essa Mishnah aqui, irmãos, é terrível. Por que ela é terrível? Porque esse daqui é um ensinamento teórico. Os judeus têm um negócio assim, tem a lei escrita. A lei escrita são os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Lei escrita, 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos é a base. Dos 10 mandamentos, eles vão desmembrar aí, ó, 613 mandamentos. Aí o negócio fica mais complicado, porque se 10 você já começa a patinar, com 613 você não vai conseguir guardar mesmo. Em algum você vai tropeçar, em alguns, né? Para não falar a maior parte deles. Aí nós temos 365 mandamentos negativos e 243 positivos, ou seja, 365 vezes Deus falando não pode, não faz, não quero. E só 243 Deus falando, isso pode, isso eu quero, isso eu aceito. Porque quando a gente olha para a primeira aliança, tem coisas específicas lá, na primeira aliança. Por exemplo, vai ter essência que vai ser usada na primeira aliança, no altar de incenso, que Deus vai deixar bem claro, se usar para qualquer outro uso, qualquer outra forma, eu mato. Esse é o Deus da primeira aliança. Ou faz desse jeito, ou vai morrer. Então ele é muito específico, né? Então, eles têm isso aqui, ó, 613 mandamentos. Até aqui não tem problema nenhum. Tanto lei oral como a lei escrita, elas estão em harmonia. A maior dificuldade está quando as duas entram em contradição. Pastor, mas tem como as duas entrar em contradição? Claro que tem. É a coisa mais fácil. Porque a lei oral, na verdade, isso daqui é uma forma que os judeus tinham para poder falar que eles eram diferentes dos outros povos. Tá bom, a lei escrita está aí. Deus permitiu que todo mundo conhecesse, é para todo mundo. Só que nós somos diferenciados, tem a lei oral. Mas quem prova que tem a lei oral? Aí eles falam que eles receberam do próprio Deus. Deus foi falando, foi passando, né, para Abraão, e assim foi passando para os líderes, a lei oral. Só que a lei oral fazia com que às vezes eles ignorassem a lei escrita. É por isso que vocês vão ver, por exemplo, Jesus no Novo Testamento fala assim: sabe o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Ali a gente lê, a gente não entende, né? Passa batido. Mas ele está quebrando isso aqui, ó. Porque enquanto tinha a lei oral, o povo já era terrível. Aí começou a surgir alguns rabinos, e os rabinos começaram a desenvolver o que é chamado de Gema. E esse Gema aqui, hoje, para a gente entender, a Bíblia de estudo, ela não vem com comentário embaixo. Você não já viu? Mas nem sempre foi assim. Primeiro a Bíblia era só os capítulos e versículos. Só que aí alguns estudiosos começavam a estudar alguns textos da Bíblia e começavam a escrever os comentários em livros à parte. Esses caras começaram a ganhar, ser conhecido. Alguém teve a ideia: poxa, o cara é conhecido, tem uma reputação, é fiel, o que ele está falando tem coerência com a palavra, não viola nenhuma doutrina. Vamos lançar a Bíblia de estudo. Pega os comentários do camarada e coloca.
E aí você hoje tem Bíblia de estudo. O texto escrito na parte de cima e na parte do rodapé os estudos. É o que acontecia aqui. Tinha a Mishnah era a lei oral. Alguém teve a ideia de começar a escrever. Sabe, por exemplo, o que ele entendia através da lei oral. Aí começou a ficar uns usando a lei oral e outros usando comentário. Aí para frente vem outro rapaz mal intencionado, podemos se dizer, porque tudo isso que eles estão fazendo é para poder isolar o povo judeu. Eles vão falar assim: vamos fazer um Talmud. Porque o Talmud é o quê? É a lei oral escrita com os comentários. Então, se ele pega um rabino com a lei oral, que ele acha que eles colocam. Então, quando você ouve falar do Talmud, o Talmud é isso. É o estudo, a explicação da lei oral. Né? Assim como a gente tem a Bíblia de estudo com a gente hoje. Amém, irmãos? Até aí tudo bem? Tranquilo? Lembra que eu falei? A aula de bibliologia é um pouco mais, às vezes é um pouco mais chata, porque ela é muito técnica, né? Mas daqui a pouco a gente vai desenvolver. Pega a sua Bíblia e abre o 1 Coríntios capítulo 10. Essa lei oral, ela vem tendo força do livro de Gênesis até o livro do Êxodo, ela vem tendo força. Quando chega no livro do Êxodo, capítulo 20, a lei oral ela perde um pouco da sua força, porque agora o que eles vão ter como base são os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E fora os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, Deus começou também a explicar para Moisés como que as coisas aconteceram. Os irmãos abriram aí 1 Coríntios capítulo 10, ao versículo de número 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Todo mundo está assim? Está brincando também? Deixa eu falar. Isso, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, aonde a minha está escrita avisa, a sua está advertência, né? E foi o que a gente estava comentando aqui. Toda a primeira aliança, ela tem por objetivo a preparação. Né? Então foi escrito por figuras, né? Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, poxa, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Foi Moisés. Mas como Moisés escreve sendo que ele não viveu aquilo que ele escreveu? Porque o livro do Gênesis inteirinho, irmãos, Moisés nunca era nascido, né? Como que ele sabe que Deus falou? E disse Deus, e haja luz. Então, tudo isso é através de revelação. E a revelação ela é gradativa, né? A revelação de Deus vai manifestar o conhecimento, a revelação, de acordo com aquilo que nós estamos preparados. Por isso que a gente precisa ter uma maturidade para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, alguns irmãos que estão aqui esteve comigo na primeira vez que eu comecei a dar estudo aqui na igreja. E na primeira vez que eu comecei a dar estudo aqui na igreja, irmão, a gente começou, no primeiro dia a gente estava com quase 20 alunos e depois foi diminuindo. Eu sei que quase no finalzinho a gente estava com 3, com 2, aí veio a pandemia e a gente parou. E assim, se a pessoa não tiver uma maturidade, ela fica chateada com algumas coisas. Poxa, a pessoa não quer estudar, não sei o quê. Culto é a mesma coisa. Hoje eu culto, o pessoal não vê o que está acontecendo, tal. Mas, às vezes, não é o momento certo para aquela pessoa aprender tal coisa. A gente precisa entender isso aí também, né? Tem pessoas que ouvem, se ouvir alguma coisa que vai gerar uma polêmica, tem uns que têm maturidade para ouvir, tem outros que não. Tem outros que ouvem e vai se escandalizar. Então, o próprio Deus ele já trabalha nessas coisas para poder preparar cada um de nós para ter contato com aquilo que nós estamos preparados para digerir. Porque a gente não sabe o que a gente pode comer. Você vê que tem pessoas que às vezes comem demais até passar mal. Mas por quê? Não sabe o limite.
porque se comeu tanto certo, comer aquilo que pode, ela não vai passar mal. Né? A gente já faz isso. Você imagina com as coisas espirituais. Irmão, você olha na televisão, se qualquer professor colocava assim, vai ter, sei lá, uma imersão sobre Apocalipse, por exemplo. Você olha lá, bomba de gente para ver. Pessoas que às vezes têm um contato com a fé, mas que tem algum tipo de curiosidade, quer sanar sua curiosidade em alguma coisa, mas não está preparado para a revelação. Né? É por isso que hoje, às vezes a gente vê pregação do Evangelho, uma palavra boa, uma palavra satisfatória, cheia de Deus, você faz um apelo, ninguém se rende aos pés de Jesus. E antigamente não era assim. Né? Eles pregavam, alguém quer aceitar Jesus? Na hora o povo se manifestava, eu quero aceitar Jesus. Né? Então a gente vê isso bem claro quando a gente vê a estrutura do Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento a gente tem rabinos, no Primeiro Testamento a gente tem pessoas que são ensinadas demais na lei de Deus, mas não produz nada. Não produz nada no sentido de quando Jesus chega, as sinagogas estão entregues às moscas. Só que estão entregues às moscas no sentido de que as pessoas estão fazendo, estão no seu costume de ir à sinagoga, não por temor a Deus, mas por um lado religioso. É isso que Jesus quer. Você vai ver que toda a briga de Jesus ali é com os religiosos. Ele está querendo desmoronar isso. Aí Deus levanta alguém que prega com autoridade. João Batista. O que acontece? As pessoas saem da sinagoga e vão para o Jordão, porque vê que a pregação de João Batista é diferente. Porque a pregação dele não tem só conhecimento, tem autoridade, tem unção, tem poder. Né? Pô, o pessoal fala assim, João Batista está pregando lá. Foi o João Batista que revelou lá para o rei lá, que é para ele deixar a mulher, que a mulher não é dele, não. O cara não teve medo, falou para o rei. Então, opa, esse cara é diferente, vamos ouvir a pregação dele. Na sequência, Jesus começa o seu ministério. As pessoas ouvem Jesus pregar e falam assim, ele prega numa autoridade que é diferente dos escribas, que é diferente dos fariseus. E a igreja foi chamada desse poder. Você vai ver que Deus está trabalhando com pessoas que têm bastante conhecimento, mas eles estão se perdendo na letra. De repente Deus começa a levantar pessoas simples, pescadores. Você vai ver como pescador, Pedro vai pregar 3.000 almas que rende aos pés do Senhor Jesus. Né? Então você vê que não tem nada a ver com o grau de conhecimento que nós temos. Pelo menos não o grau de conhecimento secular, né? Ou alvo de esforço próprio, mas o grau de conhecimento que você tem com Deus, relacionamento com Deus, isso se encontra. Né? Então Deus vai usar cada um de nós na possibilidade e na disponibilidade que nós temos. Né? Então, se hoje nós estamos aqui sentados, aprendendo, ouvindo, você pode se preparar, que Deus tem algo grande para fazer através da nossa vida. Talvez hoje você não entenda, eu só estou indo lá porque eu quero aprender um pouco mais. Você não sabe, está sendo escrito uma história sobre a sua vida. Né? Tem o livro da vida e tem o livro das obras, mas as obras que Deus já determinou para a gente cumprir. Né? E vai chegar um dia que esses livros vão ser abertos. Quando abrir o livro da vida, o seu nome está aqui, então beleza, essa fase você passou. Vamos abrir o livro da obra. Esse aqui é o que eu determinei para você fazer, esse daqui é o que você está fazendo. Você está em harmonia, porque nós precisamos entender se estamos no centro da vontade de Deus, se o que nós estamos fazendo agrada a Deus ou não. Tá bom? É por isso que você vê tanta luta para tentar tirar a credibilidade da Bíblia. Você já percebeu que hoje, dependendo do que você falar, você vai parar até no tribunal? As pessoas processam. Mas por que está ganhando tanta força? O governo apoia, partidos e movimentos apoiam tudo isso? Porque é uma estratégia para tirar o poder que tem a palavra de Deus. Porque, por exemplo, se eu falar a Bíblia é a palavra de Deus e não há sombra de dúvida quanto a isso, então se você não concorda com alguma coisa, leva Deus para o tribunal. Tem como levar Deus para o tribunal? Não tem. E se eles aceitarem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles perdem ponto. Então o que eles falam? A Bíblia, em parte, pode até ser a palavra de Deus, mas é escrito por homens. Homens é falho. Sabe o que isso quer mostrar? Que estão querendo tirar o poder que tem a palavra de Deus, a autoridade que tem a palavra de Deus. E sabe onde que a gente vê isso aí acontecendo de uma forma clara para a gente entender? Por exemplo, um pintor famoso, ele pinta um quadro lá
pessoas pagam milhões. Mas se qualquer outra pessoa fizer algo parecido, só porque não foi o famoso que fez, o que é conhecido, ninguém paga R$1. Pode ser igual e às vezes pode ser até mais atraente, mas é o nome de quem está. A Bíblia é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí eles sabem que eles não podem contra Deus, e eles querem o quê? Bate nos seres humanos. Vamos falar que a Bíblia foi escrita por homens são falhos, eles escreveram o que eles pensavam, o que eles queriam, processa os homens, a gente fecha a boca da igreja e acabou esse livro. Só que eles se esquecem que esse livro não foi escrito por homens, mas inspirados por Deus. Né? É tanto que às vezes você lê um texto hoje, se amanhã vem uma pessoa pregar, você pega o mesmo texto que está valendo, faz uma revelação, você fala assim, meu Deus, eu li esse texto e não percebi isso. Porque a palavra de Deus ela vai se renovando, a revelação da palavra se renova. Porque o Espírito Santo fala conosco de acordo com aquilo que nós estamos preparados para receber. Tem coisas que eu estou falando com os irmãos aqui nessas aulas, que quando os irmãos ouvirem uma mensagem ou algo que envolva alguma coisa assim, você vai ver a revelação que Deus vai trazer para vocês. Coisas que outra hora, se você ouvisse, você não ia nem dar atenção, porque é estranho. Então a gente precisa entender isso daí. Essa preparação que tem a palavra de Deus, a importância, quando nós estamos, por exemplo, mergulhando em águas profundas, vivendo a revelação da palavra de Deus, aí você entende qual é o objetivo, o propósito que Deus tem na nossa vida. Por que nós estamos em determinados momentos vivendo certas circunstâncias e a nossa consciência às vezes faz com que a gente tenta querer parar. Mas a Bíblia sempre nos mostra que o caminho que nós estamos caminhando, o caminho que nós estamos percorrendo, é o caminho que está levando mais para próximo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tá? Então, os irmãos pegaram isso daí, 40 autores, 32 da Primeira Aliança, 8 do Novo Testamento. Teve alguns irmãos que chegaram depois, né? Eu estava aqui falando 1189 capítulos, a Bíblia tem 31.173 versículos. Aí quando a gente divide isso daí para o Novo e para o Primeiro e para o Segundo Testamento, 929 capítulos no Primeiro Testamento, 226 no Segundo Testamento, tá bom? Isso aí é a plenitude da palavra de Deus, para a gente poder compreender de forma melhor isso daí. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, no livro do Gênesis, e a gente vê Adão pecando, a gente vai ver que ele vai fazer algo que não agrada a Deus, e ele fazendo isso, ele reconhece, ele se distancia de Deus. A primeira coisa que Adão vai fazer é tentar consertar algo que ele fez errado, e esse é o nosso problema. Às vezes nós queremos consertar com os nossos braços algo que nós erramos, sem pedir um direcionamento por Deus, sendo que é Deus que vai dar o direcionamento para consertar. Ele vai pegar a folha de figueira, vai fazer aventais e vai cobrir a sua nudez. Deus vai se manifestar, porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Você vai ver que mesmo depois que o homem pecou, Deus vem para a gente conversar, porque tinha ali uma liturgia de culto, dava a hora de culto, Deus descia para falar com Adão. Só que teve um dia que Deus veio no corpo e Adão não estava. Sabe como nós sabemos quando uma pessoa está firme na presença de Deus e quando não está? Quando essa pessoa começa a se ausentar. Você olha para a pessoa, você sabe, a pessoa tem aquele fervor. Está terça-feira na igreja, está quinta-feira na igreja, está domingo na igreja, escola bíblica dominical ela vem, evangelista ela vem, de repente essa pessoa vai sumir. Cadê fulano? Não sei. Ô fulano, você não apareceu? Pastor, hoje não deu. Pastor, hoje não deu. Pastor, hoje não deu. Essa pessoa está se distanciando. Quanto mais perto de Deus você está, mais você vai querer estar envolvido nas coisas de Deus. Quanto mais longe de Deus você estiver, menos você vai querer estar envolvido. Isso é um sinalizador, irmãos. Isso é um farol. Se você começar a perceber que você está se distanciando, cuidado. Alguma coisa você está fazendo aí que está roubando a sua comunhão com Deus. Tá? Isso é um sinalizador para a gente se despertar. Não era assim. Eu era fervoroso, eu gostava de estar na igreja. Eu estava vivendo só o que você falou, minha alegria foi muito sincera, vamos para a casa do Senhor. Agora já não, agora já estou
Cuidado, irmãos, cuidado. Isso daí é para a gente se despertar, tá? Porque todos os cultos Deus vem e se manifesta. E às vezes, quando Deus ele vem para receber o nosso culto, cadê a gente? Estamos fazendo culto, mas cultuando a outros deuses. Você sabia? Que às vezes no momento de culto alguém ficou em casa e está cultuando outro Deus, irmão. A pessoa fica lá deitada no sofá, está até babando, está cultuando um Deus chamado Morfeu, da mitologia grega, é o Deus do sono, né? O demônio do sono. Entendeu? A pessoa está atenta, tem disponibilidade para tudo, pique para tudo. Pegou na Bíblia, pronto. Os olhos começam a lacrimejar, o sono vem, repreende, irmão. Já fica de pé, está repreendido em nome de Jesus, esse demônio que quer roubar a palavra de Deus. Às vezes é demônio mesmo. A pessoa fala assim, mas está espiritualizando demais as coisas. Não é, irmãos, quem é espiritual é espiritual. Tá? Quem é espiritual sabe que o negócio é sério. A gente não pode ficar longe da presença de Deus. Né? Às vezes temos dificuldade para ler a Bíblia. Tem pessoas que não têm o hábito de ler Bíblia, irmão. Não consegue. Eu converso com bastante gente, pastor, não consigo, pastor, dá sono, dá um desespero, as palavras começam a ficar embaralhadas. Tem pessoas que veem as palavras se mexendo na Bíblia, irmão, mas que não consegue ler que as palavras se mexem. Irmão, coloca a Bíblia no chão e fica de joelho, que às vezes você está num lugar muito confortável. E aí o nosso corpo está cansado da rotina do dia, automaticamente o cansaço vem. Sai do lugar de conforto. Não deu para ler sentado, não, lê de joelho. Né? Que aí você desperta. O joelho já dói, não tem posição que fica bom. E é assim que a gente vai caminhando, assim que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, a gente vai galgando alguns degraus na presença de Deus. Você vai viver experiência que outras pessoas vão viver. Você vai conhecer o Deus que todos nós pregamos aqui na igreja. A Bíblia fala dele, mas que um conhece de um jeito e outro conhece de outro. Né? Deus ele quer se manifestar. Eu gosto de usar um exemplo assim, ó. O céu é como se fosse uma caixa d'água e a nossa vida é como se fosse uma torneira. Né? Não tem como sair toda a água da caixa pela torneira. E às vezes a gente está contente ali, ó, abre um pouquinho a torneira e deixa só ficar pingando. Tá? Então a gente precisa quebrar esse elo aí, porque Deus ele vem. E quando Deus ele vem no culto, ele vem para receber o nosso culto. E qual é o culto que a gente está oferecendo para Deus? Ele foi lá, cadê Adão? Adão, cadê você? Ouvi a sua voz, temi e me escondi. Você escondeu? Então tá bom, vem cá. Pegou um animal, matou o animal, tirou a pele do animal. A gente já entende, por causa da tipologia que a gente vai falar mais para frente, que ali era um cordeiro que estava sendo morto. E aquele cordeiro que estava sendo morto já apontava para Jesus, porque o cordeiro era inocente. Agora um detalhe, para a gente já caminhar para encerrar, que horas que é? Ninguém tem horas? Para a gente caminhar para encerrar. A Bíblia não fala que Deus deu autoridade para Adão? E aí a autoridade que ele tinha era sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Então não é fugir muito do contexto a gente imaginar que Adão ele tinha um relacionamento com os animais. Você imagina viver no paraíso, irmãos, aonde a morte não existe morte. Os animais se relacionam, porque se a serpente falou com a Eva, de alguma forma ela entendeu que a serpente queria passar para ela. Então imagina o relacionamento. E agora, quando o cordeiro vai precisar morrer, imagina o cordeiro chorando e falando: o que eu fiz para você, Adão? A gente se relacionava tão bem aqui. Por que eu vou ter que morrer se não foi você que errou? Aí você olha o cenário da cruz. Jesus no Gólgota, ou antes disso, ele no Getsemane, suando gotas de sangue, a ponto de dar um brado dizendo assim: se possível for, afasta de mim esse cálice. É o cordeiro conversando com Adão. A diferença é que no jardim era um cordeiro conversando com Adão. Getsemane é um cordeiro conversando com muitos Adão sobre a face da terra. É um inocente, teve que morrer a morte de um culpado. Então a gente vê todas as escrituras, a gente vê ela mostrando Jesus em todos os lugares. É só olhar com atenção que você vai ver Jesus, você vai ver a aliança sendo formada, você vai ver a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus não é algo só do Novo Testamento, a graça de Deus se manifestou em toda a Bíblia, só que ela se destacava e recuava, porque não era tempo ainda dela ser exposta.
E no Novo Testamento a gente vê ela totalmente aí sendo apresentada para todos nós. Amém? Alguém tem alguma dúvida?